Olá a todos, meu nome é Aline Rodrigues, eu sou enfermeira, especialista em cuidados de enfermagem ao paciente crítico e mestranda pelo Serviço de Saúde Materno-Infantil. A gente vai falar um pouquinho agora sobre transfusão de hemocomponentes em pediatria. Os tópicos que nós vamos trabalhar hoje serão considerações iniciais, constituintes do sangue, diferenciação entre hemocomponentes e hemoderivados, reações transfusionais agudas, orientações para a transfusão dos hemocomponentes, conduta de enfermagem ao assistir o paciente e os materiais necessários para a instalação dos hemocomponentes. Considerações iniciais. As diretrizes brasileiras indicam que a transfusão da pediatria segue os mesmos princípios da transfusão do adulto, certo? No que se refere aos riscos e benefícios. A existência de um comitê transfusional permite a hemovigilância nos serviços de saúde e deve ser institucional, multidisciplinar, confidencial, entre outras coisas. Bem, o que é o sangue? O sangue é um tecido conjuntivo de matriz líquida. Ele é constituído por 45% de células, 55% de plasma, tá? No meio das células nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e os glóbulos brancos, que são os leucócitos. E as plaquetas? As plaquetas não são células, são pedaços de células, tá? Isso aqui é só pra gente saber. Os glóbulos vermelhos são mais de 90% de todas as células do sangue. O plasma. Os produtos do sangue derivados do plasma são imunoglobulinas, albuminas e fatores de coagulação. Isso mais tarde a gente vai ver que são os hemoderivados, certo? Hemocomponentes e hemoderivados. O que são os hemocomponentes? Toda vez que você pega um sangue centrifuga, você tem plasma e tem as células. Isso pode ser feito no seu laboratório ou no serviço de transfusão da sua unidade. Quando você separa o plasma das células, você pode pegar o plasma e, através de refrigeração, fracionar esse plasma. Tudo que você fizer por refrigeração ou por centrifugação é hemocomponente, tá? Tudo que você pode fazer na sua unidade de serviço de transfusão, no seu serviço de transfusão, é um hemocomponente. O que você faz a nível de indústria é um hemoderivado, tá? Então, o que são hemocomponentes? São produtos hemoterápicos extraídos de uma unidade de sangue total no serviço de hemoterapia, através do processamento físico, que seria centrifugação, refrigeração, congelamento, sem haver alterações das suas características e propriedades com finalidade terapêutica e de pesquisa. E o que são os derivados? Os derivados são produtos hemoterápicos preparados em escala industrial, através de separação e processamento físico-químico, alterando as suas características iniciais, mas mantendo as suas propriedades com finalidade terapêutica e de pesquisa. Isso aqui é um esquema. Do sangue total você tira plasma e tira hemácias. Do plasma você tira concentrado de plaquetas, plasma fresco e plasma de 24 horas. Daqui para baixo são os hemoderivados. E você vai aqui tirar o crioprecipitado através de refrigeração, congelamento, tá? Isso aqui é só um esquema para vocês verem. Hemoderivados, hemocomponentes, certo? Bem, das reações transfusionais agudas, as mais comuns são febril não hemolítica e reação hemolítica imune, tá? Como isso se dá? Febril não hemolítica é anticorpos leucoplaquetários ou contra proteínas plasmáticas. Isso acontece quando o doador tem um antígeno que você não tem. Então, você forma contra esse antígeno um anticorpo, tá? E aí você tem uma reação não hemolítica com febre, calafrios e hipotensão. O tratamento, parar a infusão e você trata, no caso, a febre,
certo? A prevenção seria, no caso, antitérmicos, componentes sanguíneos sem leucócitos, tá? Seriam os filtrados, pode ser na beira do leito ou então ele pode vir filtrado do próprio banco de sangue. As reações hemolíticas imunes são por incompatibilidade ABO. Quando isso acontece? Quando você não confere se aquele sangue é compatível com a do doador. O doador tem um tipo de sangue e o receptor tem outro. E isso acontece por erro humano, certo? E quais são os sinais e sintomas? Mal-estar, febre, cianose, calafrio, ansiedade, dor torácica e lombar, angústia respiratória, insuficiência renal, choque e hemoglobinúria. Isso acontece quando? Nos primeiros 15 minutos. É uma reação muito rápida. E qual o tratamento? Parar a infusão do hemocomponente, hidratar o paciente, manter sinais vitais, induzir diurese e tratar o choque. Orientações para a transfusão de hemocomponentes. A duração deve ser de 2 a 4 horas. Se você tiver, por exemplo, numa emergência e você não tiver como ver sinais vitais a cada 15 minutos, a cada meia hora, você vai pegar a sua bolsa e vai calcular para 4 horas. Porque a chance de dar uma alteração durante essas 4 horas é mínima, tá? A chance de você ter uma reação quando você aumenta a infusão é bem maior. Então, vai durar de 2 a 4 horas, vai anotar a frequência cardíaca e a temperatura quando começa, a cada 15 minutos na primeira hora, a cada meia hora no restante da transfusão. Anotar a frequência cardíaca e a temperatura de 15 em 15 minutos na segunda hora, como eu já falei. E se a frequência cardíaca e a temperatura se mantiverem estáveis, você pode aumentar 4 gotas por minuto a cada sinal vital, certo? Se você programou para 4 horas e você não vai ver sinais vitais, você não pode aumentar a infusão, certo? Em caso de dificuldade de acesso venoso, necessidade de interrupção da transfusão para administração de medicamentos, você tem que lavar o acesso com soro fisiológico, fazer a medicação, lavar de novo com soro fisiológico e continuar a transfusão. Você não deve administrar qualquer medicamento junto com o sangue, porque se você tiver uma reação transfusional, você não vai saber se é do seu antibiótico que está correndo junto ou se é da transfusão, tá? Então, para garantir que você saiba exatamente de onde vem a reação, você corre separado, tá? De preferência, 1 hora de intervalo. De preferência. Observar possíveis reações transfusionais. Caso ocorra, interromper imediatamente o gotejamento de sangue, avisar a equipe médica e salinizar o acesso com solução fisiológica. Não tira o acesso por quê? Porque você pode precisar do acesso para fazer alguma medicação específica para a reação. Antitérmico, antiemético. E ao final da transfusão, registrar a hora, a frequência cardíaca e a temperatura. Tá? Então, se você, por exemplo, está na emergência e você correu a bolsa em 4 horas, você precisa, pelo menos, de sinais vitais no começo e no final da sua transfusão. Tá? A conduta imediata após assistir o paciente. O paciente fez a reação. Você já tratou o paciente, fez o antiemético, o anti-inflamatório, você fez a medicação que estava prescrita pelo médico. Depois disso, toda vez que a criança tem uma reação, o sangue dele é outro. Por quê? Porque se você tem uma reação, você tem um anticorpo que você já não tinha antes. Então, para o banco de sangue, é importante que você tenha uma nova amostra daquele sangue, porque as amostras da criança já não servem mais. As amostras de antes da reação, tá? Coletar a amostra de sangue do paciente para reavaliação e retestagem. Coletar a amostra de urina do paciente para pesquisar a presença de elementos anormais.
Encaminhar o hemocomponente com o equipo na caixa térmica apropriada para o serviço de hemoterapia, porque se a criança é a bolsa é A, e a criança fez a reação, você precisa ter certeza de que aquela bolsa realmente é A, tá? Então você vai retestar a bolsa. Vai manter a amostra de urina fora da caixa térmica e encaminhar ao laboratório central. E anotar no prontuário do paciente todos os dados, tá? A hora que fez a reação, o tipo de reação, número da bolsa, todos os dados da bolsa e do paciente. Bem, materiais necessários para a instalação dos hemocomponentes. Gorro, máscara, luvas estéreis, equipo próprio para transfusão com filtro, extensor, bomba de seringa, a torneirinha, né, que é o three-way, seringa compatível com o volume do sangue e gás estéreo. Isso aqui é só para a bolsa, tá? Para a instalação, no caso se for um acesso profundo, você vai ter os cuidados do acesso profundo, tá? Além dos cuidados com a bolsa. Álcool a 70, bolsa de sangue ou hemocomponente é gás estéreo. Lembrando que a bolsa de sangue, você precisa ver a compatibilidade, data de validade, tá? Se ela foi testada, todos os testes da bolsa de sangue precisam estar na bolsa, tá? Isso tudo você vai ter que ver quando você conferir bolsa, nome do paciente, todos os dados do paciente da bolsa. Lembrando que você tem que entrar em contato com o banco de sangue para saber se a criança faz pré-medicação. Se a criança já fez alguma vez alguma reação contra hemácia ou plaqueta, isso tem que estar na ficha do paciente, tá? Isso aqui é um exemplo de equipo com filtro. Mesmo quando o sangue é filtrado no banco de sangue, ele vai receber esse filtro também na beira de leito, tá? Não é porque ele não tem leucócito que você não usa o filtro. Sempre você vai usar o filtro, tá? E aqui são exemplos de hemocomponentes, sangue, plasma e plaqueta. Gente, é só isso. Obrigada.